guardar se é necessário fazer alguma coisa, mas não, como podem ver, está-nos a entrar, nesta altura, uma viatura todo o terreno pelo ecrã dentro, do lado esquerdo do meu convidado, e em pleno tenho comigo o Nelson Ramos, ele que vem falar essencialmente da sua vida mais recente, claro, na ligação aos ralis, e também do todo o terreno, que temos aí a Baja do Olé, onde ele vai estar presente dentro de poucas horas, já estamos a falar de um espaço temporal de horas. Mas o Nelson está aqui também comigo para nos falar da sua carreira, porque já são uns anos. Eu iria dizer virar francos, mas isso é mais com o Ricardo Teodósio, é mais para o lado ali, é mais para a guia, e não é o caso de hoje, mas o Nelson já tem uns anitos precisamente dessa competição. E eu iria propor, porque a entrevista naturalmente não vai ser muito demorada, mas eu iria perguntar e propor aqui ao Nelson para início, e depois dar as boas-vindas, que nos lembrasse como é que foi o início a nível de competição e quem é que tem a culpa de estar, neste caso, ligado ao desporto motorizado, porque podia estar ligado ao futebol, à pesca, poderia fazer tantas mil coisas, mas não, é o desporto motorizado, é a disciplina de eleição. E eu perguntava ao Nelson, depois das boas-vindas, como é que tudo começa e quem é que tem a culpa. Bem-vindo, Nelson. Olá, obrigado, Gonçalo. A culpa disto tudo talvez seja mesmo minha, mas e do meu pai. Do meu pai era sócio do Inverno Amaral e acompanhava as corridas. Portanto, eu estou nas competições há cerca de 40 anos. 40. Número de anos. Não a participar, lógico. Este ano faço 25 anos de carreira. Comecei em 98, tirando as provas piratas que se faziam antes, mas pronto. E esses há 40 anos era que realidade? Era rally? A realidade era ir a acompanhar algumas provas. Ia com o meu pai na assistência a acompanhar algumas provas. Então o meu pai começou também a fazer corridas, ralis principalmente, e depois dos ralis fez autocross, fez todo o terreno também, e depois cheguei eu. E quando é que acontece essa vontade própria de dizer já chega de acompanhar o pai, agora vou eu lá para dentro e vou mostrar como é que estas coisas são, com o sangue na guerra de quem é jovem e quer de facto fazer alguma coisa no desporto? Começou tudo ali numa altura ali dos 19 anos, que havia uma prova pirata e houve um amigo meu, que é o Luís Silva, emprestou-me um Seat Marbella do troféu para ir fazer essa prova. Isto sem o meu pai saber na altura, não é? Costuma-se dizer que não se emprestam nem namoradas nem carros. Exatamente, mas este amigo emprestou. Arriscou. E correu bem, tive o azar ou a sorte de ganhar essa provazita, ganhei 15 contos, foi o prémio do primeiro lugar, partiu o para-choques, custou 7 contos e 500 na altura. Ainda há um lucro. E foi a partir daí que o meu pai depois começou a pensar que se calhar é melhor, que ele andou sempre a evitar, é lógico, porque a gente sabe que isto é um desporto caro. Mas depois arranjou-se um 127, que ele também tinha tido um 127, e curiosamente era um carro do Nuno Madeira, de Almada, um 127, Z5512. Dos atuais SGS Car, é isso? Não. Porque a Almada também. Estava a tentar associar aqui, pronto. Não é muito comum, mas pronto, há mais Nunes Madeira no mundo. Não. Que era um 127 à bar. E a minha estreia estreiei-me num Seat Fura, o carro era um Seat Fura, mas com o mesmo motor. Portanto, a estreia do meu pai nos ralis fez com o mesmo motor que eu me estreiei. Ou melhor, eu estreiei-me com esse motor. E sempre do lado da condução. A conduzir, exatamente, que é a minha paixão. Pronto, já. Mas sei que há aí intervenções, nomeadamente aí com a culpa também para o lado do Gago, naturalmente também, com algumas modificações que já vamos falar mais à frente. Então, e neste caso, Nelson, e dando aqui uma passagem de 40 anos que seja de atividade, onde é que estão os principais destaques? Vamos falar só de ralis e depois já pergunto todo o terreno, mas qual é aquilo que tenha sido o acontecimento que fica no currículo como o acontecimento mais importante? Para mim foi o ano de Salveiro 2002. Okay. Porquê? Porque fiz na mesma equipa, que era o Team Racing Line, que era do Carlos Marques e do António Gago, do pai do Diogo, na altura. Fiz de navegador, de mecânico e de piloto. Uau. No mesmo ano. Acho que não deve haver muitas pessoas a fazer o mesmo. No mesmo ano, na mesma equipa, fazer as três posições. Com vitórias e tudo à mistura? Não. Participações só. Já bastava o cansaço dessa situação. Exatamente.
E o todo-terreno, como é que acontece na vida do Nelson? O todo-terreno foi um convite do Zé Manuel Afonso, que me desafiou para ir navegar um senhor, que era o Thierry Breton, que se ia iniciar aqui também no todo-terreno, e ele disse que eu tinha perfil, era uma boa oportunidade, e eu aproveitei. Isto é em 2001. E com que carro? Nessa altura, que viatura é que era desse seu Thierry Breton? Era um Nissan Patrol GR. E as coisas eram completamente diferentes, como hoje em dia, rallies e todo o terreno. Já na altura era fácil a adaptação de quem vinha dos rallies para o todo o terreno? Opa, para mim não foi difícil, porque eu, como estava dentro do meio, nestes anos todos de lidar com o pessoal das corridas, não tive dificuldade. Foi fácil. E a nível do próprio organismo humano, isto nesse sentido, é que há muitas pessoas que estar ao volante estão concentrados naquele ponto ali à frente, conseguem disfarçar a coisa. Mas quando se passa para o lado do navegador, não há muitos que não tenham, de facto, aqueles enjoos, por não estarem a olhar para aquilo, estão a olhar para o livro e a trepidação do carro. Foi fácil, Nelson? Ou houve... Sim, foi fácil. Até hoje nunca tive problemas. Mas os melhores do mundo já vomitaram, portanto, quando chegar a minha vez, será só mais um. E sem truques, sem pastilhas, nem nada, porque há quem faça comida de pastilhas. Não. Tomei umas poucas vezes o Centro 1, Vomidrin. Tomei umas poucas vezes Vomidrin e desconcentrava-me. A meio da prova estava desconcentrado, e evitei, pronto, não. Ok, muito bem. Sustos, há algum assim, para avançarmos de imediato para esta temporada de 2023, há algum susto que vale a pena? Sim, num Porto Alegre com o Miguel Farrajota, saímos de estrada e entre uns eucaliptos, tivemos ali um stress. Passaram no meio. Eles foram se desviando dos eucaliptos. Sim, e se algum entrasse, era chato. Se algum entrasse por dentro. Deu para acalmar e ter motivo de conversa. Exatamente. Muito bem. Damos o salto agora já para o presente, deixamos o passado, que há de fazer, neste caso, sempre parte da história e, naturalmente, do currículo e da preparação da pessoa para o futuro. Mas este ano de 2023, dei pela presença do Nelson, naturalmente, no todo o terreno. Este fim de semana é um caso que já vamos falar, mas também com os rallies e, neste caso, também, mais uma vez, o apelido Gago misturado aqui ao barulho. Como é que tem sido este ano? Divididas as atenções pelo quê? Pá, o João Gago convidou-me para ser o navegador dele, para lhe dar umas dicas, porque ele na altura era virgem e a gente conseguiu fazer com que ele fizesse tem tido uma evolução de condução. E, portanto, este ano regional com o João, com o João, também já aqui esteve comigo também em entrevista. Isto, sim. A apostar no regional sul. Sim, a apostar no regional. E como é que tem sido a evolução dele? Já houve várias etapas, já tiveram também no Casinos do Algarve, por exemplo. No Algarve. Está a evoluir e é rapaz para fazer uns resultados engraçados. A ideia dele, penso que não seja voar muito alto, mas aqui no nível do regional e alguma provazita do nacional, penso que vontade tem e acho que chega lá. E ele ouve aquilo que o Nelson lhe diz ou não? Ou é daqueles pilotos só à terceira vez de gritar a nota é que ele ouve? Ele ouve. Ele chama-me capitão, é o capitão, mas dá gosto andar com pessoas assim, com pessoas humildes que estão ali com vontade de aprender. No último rally, posso estar enganado, mas não esteve com os... Não, por questões profissionais não consegui estar presente. E ele sentiu a falta, disse alguma coisa? Isto é tudo muito bonito, mas o Nelson... Não, por acaso não. Ele também foi bem acaminhado com o André Barras, também já é um navegador, é meu afilhado nas corridas também, e também já tem alguns anitos disto, também foi bem entregue. Muito bem. Fiquei curioso, no aspecto de chamá-lo por capitão, há alguma posição militar do Nelson? Não, por acaso não. É só mesmo capitão. Não é só mesmo capitão. A gente chama, o pai dele é o Jorge Mendes, vá. A gente é aqui em tom de brincadeira,
É o Jorge Mendes. Pronto, muito bem, muito bem. Gosto de ver esse espírito e é importante, porque poderia ser até algo militar, mas não, percebo que é aquele respeito pelos superiores e que Exato. manda. Muito bem. E todo o terreno, o que é que há para contar desta temporada? Temos essa fotografia já da prova de abertura, a Baja TT Montes Alentejanos, o Besco, neste caso em Beja, neste caso ESC Online. Como é que tem sido e o que é que tem feito este ano? Nelson, ajude-me a perceber. Este ano eu andei com o André Amaral cerca de 12 épocas. Ele agora fez uma pausa e eu fiquei na mesma equipa, e troquei de piloto. Fui para um senhor que é o Jorge Cardoso, de Salvaterra de Magos, e vamos no Mercedes, que por acaso esse Mercedes foi o André Amaral que o estreou e fiz 4 épocas com esse carro. E agora voltei Era obrigatório quem ficasse com aquele Mercedes tinha que levar o Nelson Ramos. Não foi, calhou assim, né? Como estamos na mesma equipa estes anos todos a partilhar ali a assistência, e ele fez-me esse convite e eu aceitei. E como é que tem sido a temporada? Vamos lá falar disso agora, com o Jorge. A temporada é boa, é engraçado. Nós fizemos Beja, correu bem. Fomos a... Apesar de andarem aos saltos, como aí atrás? Por acaso ainda não saltámos assim. E fizemos a Baja da Extremadura, que até hoje ainda não sei a classificação, né? Há esse problema aí. E agora vamos também fazer... não, já que estamos a falar da Baja da Extremadura, não foi daqueles que se distraíram com a presença de elementos do sexo feminino ao lado da pista, não deram por isso. Não, pá, eu não vi isso, pá. Não, depois um dia mando as fotografias. Eu já vi algumas fotos, mas não tive essa sorte. E os caramelos também não? Também não teve tempo sequer de os provar, os caramelos? Não, é corridas, não há caramelos. E mais, porque a seguir tiveram norte, não é? Portanto, no caso concreto, a Baja do Norte. Sim, tivemos a Baja do Norte. A Baja do Norte tivemos um problema com o veio primário da caixa, desistimos no primeiro dia, fomos em Super Rally no outro e correu bem, de resto. Tá bom. E estamos a perder o Nelson Ramos piloto? Estamos a ganhar com o navegador Nelson Ramos, é isso? O Nelson Ramos neste momento já tem mais quilómetros de navegador do que piloto. Pois, por isso é que eu digo. Nos ralis, passei há cerca de 2 ou 3 ralis atrás, passei a barreira. Tinha ali, acho que era, salvo erro, 35 ralis ao volante e agora acho que tenho 36 ou 37 ao lado. Ok. E a nível de todo o terreno, este fim de semana temos a prova à porta de casa, vamos dizer assim. Faltam horas, já nem dizemos dias, porque as coisas acontecem sábado logo de manhã. Expectativas para esta prova? Porque ainda ontem falava, não sei, fica aqui a nota com o Nelson, de que ontem falava com o Pedro Branco, da organização, naturalmente. Sim. Na relação com os concorrentes, falávamos aqui de uma taça de cortiça, ou que seja, uma taça dos algarvios. Haverá aqui a possibilidade, temos o Nelson a lutar por ser o melhor algarvio no final da Baja? Houve um corte. Eu deixei de... percebi que parou no tempo. Sim, eu ia perguntar, porque eu ontem falava nisso ao Pedro Branco, do Clube Automóvel do Algarve, da taça para o melhor algarvio. E eu pergunto, uma vez que estamos a poucas horas precisamente deste início, há aqui uma ambição do Nelson ser o melhor dos algarvios nesta prova. Tem adversários de peso, não é? Temos o Francisco, portanto aqui o Barreto, que vai ter uma viatura também importante. Temos o Ricardo Teodósio, que já falávamos dele. Sim. A viatura do Barreto é esta viatura que está aqui na foto. Exatamente, eu sei disso. Mas e expectativas para esta prova? É uma prova ao gosto? É uma prova, eu gosto muito deste tipo de percurso. É um percurso mais técnico, muito técnico. Não é muito largo, como alguns gostavam que fosse. Mas isto é o Algarve, né? Isto é a Serra Algarvia. Objetivos: terminar. E se terminarmos, por norma, ficamos bem classificados. Como algarvio, que ganho melhor. Eu, quando saio de casa é sempre para ganhar. Nunca calhou, mas é esse o objetivo. E esta pode ser a prova de vitória, ou de regresso às vitórias dos T3, neste caso, porque falamos da vitória em T4 do Alexandre Ré, em 2021? É bem possível que seja, mas
Júlio Tiago Reis, o João, o Ramos e o João Ferreira. Acho que o João Ferreira é capaz de, o ano passado, a 800 metros do fim, perdeu a vitória. Acho que ele vai querer vingar. E este é um mais, é uma vontade também, dá gosto vê-los passar e pode ser aqui um plano de futuro, se a Mercedes vier a ter um T1 Plus, por exemplo. Não, tem um plus não, mas passa o futuro está previsto, está previsto, não quer dizer que se concretize, mas está previsto uma T1 mais para o ano. Muito bem, muito bem. Não com o Jorge Cardoso, mas com outra pessoa. E adianto-me já com negociações adiantadas, já muito avançadas e quase uma certeza. As negociações neste momento em lado nenhum estão muito adiantadas, não é? Porque não há carros, ninguém tem carros para entregar. Mas ainda faltam para aí o quê? Estamos a falar de 7 meses, vá, que seja para 2024. Sim, mas chega ali a parte do Dakar e não há carros para ninguém, não é? Claro. É o eterno problema. Mas, não, os negócios, a negociação que o piloto tem estado a ter, já esteve mais perto, já esteve longe, mas acho que é uma questão de tempo, pessoal. Muito bem. E não se pode revelar mais nada? Qualquer pista para termos aqui uma ideia de quem será e do que projeto será esse que estamos aqui ansiosos por ter cada vez... Como é que costumo dizer, eu não estou casado com nenhum piloto, né? Temos esta é com o André Amaral, ele está a tentar ver se consegue reunir condições, mas neste momento é fácil. E se for, há de ser com o companheiro de 12 anos, não é? Foi isso que eu fixei há pouco, 12 anos a correrem juntos. É possível. É possível que Muito sim. bem, muito bem. Em relação às restantes provas do campeonato, porque agora vamos ter a pausa extensa de verão, só vamos regressar no final de setembro, com a Baja naturalmente de Reguengos. A minha pergunta da parte final, porque temos 3 provas depois até terminarmos esta temporada, expectativas para essas provas, porque têm características, podemos dizer, quase diferentes umas das outras. Pronto, Reguengos para regular, depois a Baja do Oeste com aquelas passagens por localidades que obrigam a altos controlos de velocidade, e depois Porto Alegre, que é Porto Alegre. Porto Alegre. Mas o nosso objetivo simplesmente é participar e fazer quilómetros com o Jorge. É esse o objetivo. Porque ele tem um filho dele a correr, que é o Marco Cardoso, e tem o outro filho, o Alexandre, que assim que tirar a carta também é para ingressar na competição. E é o maior prazer dele é ter os filhos a correr com ele. Muito bem. A equipa Cardoso, muito bem. Exatamente. Muito bem. Nelson, iríamos terminar com 2 apontamentos, um breve de agradecimentos por quem tem tornado possível esta aventura no todo o terreno e nos ralis, mas isso ficará logo a seguir. Mas em relação a planos para os próximos 40 anos, portanto já estão 40 corridos até agora, a nível de participação, e planos e objetivos de algo que gostava de fazer antes de pendurar a balaclava, o capacete, as luvas, o que é que queria fazer? Um Dakar? O Dakar já me passou mais essa, já houve que há uns anos atrás tinha mais essa vontade. Agora, sinceramente, não é a primeiro objetivo. Se aparecer a oportunidade, é lógico que sim. E qual é o primeiro objetivo? Talvez voltar a pegar num volante. Boa. Talvez, acho que sim. Era isso que eu queria ouvir. Muito bem. Então, para terminar, vamos aos agradecimentos. Quem é que merece aqui uma palavra de agradecimento, que tem proporcionado as condições de estar aí a nível competitivo há tantos anos e que está sempre em bom plano, nomeadamente até na camisola se consegue ver, e dando aqui uma palavra de apreço também para o próprio André Amaral, portanto, que é visível ali também na t-shirt. Quero deixar aqui agradecimentos? Quero. Em primeiro lugar, à minha família, porque têm tido muita paciência comigo, e também a todos os outros pilotos e a todos os outros navegadores que me acompanharam e que eu acompanhei nestes anos todos. Acho que também foi graças a eles e às oportunidades que eles me deram e que eu cheguei aqui onde cheguei, né? Sinto-me uma pessoa realizada. Se acabasse agora as corridas, sentia-me realizado. Muito bem. Mas nós ainda queremos mais uns anos claro que sim. de Nelson Ramos. Claro que sim. Muito bem.
Nelson, da minha parte, agradecer a oportunidade, desejar uma excelente baja de Lolé, como é tradição, mas costuma-se dizer também casa de ferreiro, espeto de pau, portanto, ninguém é profeta na sua própria terra, portanto, vamos ver. Por acaso vai ser a minha 18ª participação e acho que desisti para aí umas 12 ou 13. É a prova que eu tenho mais desistências, por acaso. É da casa. É castigo. Vamos reverter isso, vamos começar a reverter isso já este ano. É isso mesmo. Nelson, e portanto ficam os votos não só de uma excelente prova, também no caso extensível à equipa, uma boa ponta final de campeonato, agora ainda faltam uns meses, mas que tudo corra para o melhor. E a nível de ralis, continuar no desenvolvimento, se for possível, vamos lá ver, os compromissos profissionais vão permitir, continua a ser o capitão, neste caso o João Gago, e que o ajude nesta evolução. E ele é um piloto que reconhecidamente tem talento e vai ter que ter sempre alguém com alguma experiência que o ajude, e eu vou contar que o Nelson faça esse papel e que o ajude precisamente nisso, sabendo que é um campeonato que vai terminar na terra dele, portanto em Tavira vai ser aí que termina o campeonato, e portanto até lá que seja feita a evolução. E em Tavira vai ser em terra, e ele gosta mais de terra que asfalto, vamos ver. Vai tudo correr bem. Um abraço. Obrigado pela oportunidade e até breve. Obrigado também. Uma boa noite. Obrigado.